Sabe aquele lixo orgânico que a gente joga fora? Ele tá ali e vai gerar energia renovável. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo com a Ultragás. Então a gente veio até um aterro do grupo Solvi em Caieiras, na região metropolitana de São Paulo, para ver como é que faz para transformar resíduo orgânico num gás de altíssima qualidade, o biometano. Bora ver? O biometano é um gás relativamente novo no mercado, que a Ultragás está levando para todo o Brasil. Ele chega em qualquer lugar porque não depende de gasoduto, já está sendo usado em caminhões, ônibus e em equipamentos industriais. E mais, ele ainda ajuda a combater o aquecimento global porque tira do ar um dos principais gases que causam efeito estufa. Existe uma diferença entre o biogás, que sai naturalmente do lixo orgânico, e o biometano que eles produzem aqui. Mas calma que a gente já vai explicar. Tudo começa no aterro. Nesse aqui, chegam mais de 1000 caminhões por dia cheios de lixo orgânico que a gente joga fora, o chamado resíduo sólido urbano. Existem outros que usam restos de produção de cana-de-açúcar, resíduo de criação de gado. E diferente de um lixão, onde fica tudo largado, poluindo o solo, o ar e soltando gases do efeito estufa na atmosfera, aqui no aterro é muito diferente. O fundo é todo preparado para pegar aquele líquido escuro que sai do lixo, o chorume, e não deixar ele entrar no solo e nem chegar no lençol freático, aquela reserva de água que a gente tem debaixo da terra. Olhando assim de longe, essa proteção parece ser só uma lona fininha, mas não é não. Chega aí. É um plástico duro de quase 3 milímetros de espessura. Depois vão sendo colocadas várias camadas de material orgânico com terra por cima. Como tá cheio de bactérias, elas vão comendo o lixo. E aos poucos, esse material vai entrando em decomposição e gerando uma mistura feita principalmente de gás carbônico com metano, o biogás. É exatamente o que a natureza faz para gerar o gás natural que a gente já mostrou aqui no manual. Só que o que lá leva milhões de anos, aqui a gente já consegue tirar o gás em poucas semanas. E também não precisa perfurar poços de centenas de metros, o biogás já está aqui embaixo. Aqui dá para entender como é que o gás é captado lá embaixo da terra. No meio existe um duto, que é por onde o gás vai entrar, e em volta existe uma proteção de pedra que faz com que os resíduos não entupam os furos. Esse mesmo conjunto funciona para o chorume, só que como é líquido, ele vai por baixo, vai se acumulando, chega numa lagoa onde é captado e vai para tratamento. Então no fim, a gente vai ter vários pontos de captação de gás, como esse aqui, ele sai quentinho e é transportado por esses tubos. Mas é nessa planta que acontece a transformação dele em um gás melhor, o biometano. O biogás de todo o aterro é sugado e chega aqui na planta por essa tubulação. A primeira coisa que vai ser feita é tirar a água dele, tirar uma névoa que vem junto com o gás. O biogás é uma mistura de gás carbônico com metano. Só que não existe uma concentração certa entre os dois. Pode ter um pouco mais de um pouco mais do outro. E isso é uma questão quando uma indústria quer usar uma chama precisa, na temperatura certa. Para melhorar esse biogás, o ideal é tirar gás carbônico e aumentar a concentração de metano. Quando chega a pelo menos 90% de metano, ele fica equivalente ao gás natural. E esse é o biometano. Como ele é praticamente idêntico, não precisa fazer nenhum tipo de ajuste nos veículos ou nos equipamentos que usam gás natural. É só trocar um gás pelo outro. A parte mais importante do processo acontece nesse vaso metálico que está atrás de mim, onde vai ser feita a lavagem do biogás. É isso mesmo, lavar com água. Quando os dois se encontram, o gás carbônico fica preso na água e o metano não. É por isso que tecnicamente esse processo se chama absorção em água. Então de um lado a gente vai ter o metano limpo e do outro lado água com gás. Não é a mesma água do refrigerante, assim, porque ela tem um pouco de impurezas, como enxofre, nitrogênio, mas aqui mesmo ela vai ser limpa e volta para o processo, é um ciclo fechado. Mas o biometano também sai com um pouco de umidade, então ele tem que passar por um secador, é essa máquina aqui, que eles chamam de dryer, onde a água é tirada até chegar às especificações da ANP e ficar equivalente ao gás natural. O biometano não tem cheiro nenhum, mas antes de ir para o caminhão, é colocado um odor nele por segurança, da mesma forma como se faz com o gás de cozinha. E esse caminhão, você acha que é movido a diesel? É nada, ele é abastecido com biometano. É assim que a Ultragás consegue chegar em qualquer lugar, tenha ou não gasoduto. Como o gás chega em alta pressão na indústria, onde for usado, não dá para mandar direto.
Antes ele passa por esse equipamento. A função dele é reduzir a pressão. Só que quando você diminui a pressão de um gás, ele perde calor, ele esfria. Por isso, do outro lado, tem uma unidade de aquecimento, que vai mandar a água quente para deixar o gás na temperatura certa. Quando chega na pressão ideal, segue para ser usado na indústria. Não dá para ter um desses na nossa casa, mas também não é só para grandes indústrias e frota pesada não. Dá para instalar em hospitais e shoppings, por exemplo. O mais legal do biometano é que ele é um combustível renovável e a gente já produz a matéria-prima dele. Ele vem de um resíduo que, quando se decompõe na natureza ou sem cuidado, vai gerar uma grande quantidade de gases de efeito estufa, aqueles que causam aquecimento global. O que eles fazem aqui é pegar esse gás antes dele ir para a atmosfera e transformar em combustível. E a gente sempre fala em reduzir a emissão de gás carbônico, que é importante, mas o metano é muito mais prejudicial na atmosfera. Como ele esquenta muito mais que o gás carbônico, ele absorve mais calor, acaba esquentando mais o planeta. Chega a ser 80 vezes mais poluente. Então, quando a Ultragaz e os seus parceiros, como o Grupo Solvi, impedem que esse metano seja lançado no ar, transformam em biometano e guardam nesses tanques que podem chegar a qualquer lugar, eles estão resolvendo dois problemas. Um é lidar com a quantidade de resíduo orgânico que a gente produz cada vez mais. E outro é produzir um combustível que consegue literalmente reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Quer ver um outro trabalho muito legal que a Ultragaz faz? É o invase do GLP, do gás de cozinha. A gente chegou pertinho para mostrar para vocês.